por graça dele, somente dele, amém? Participo do ministério de pregação, né, e de condução aqui da oração, e o que o Senhor mais for conduzindo, amém? Então tá bom. Irmãos, o tema aqui deste momento é o dom da sabedoria. Olha só, né, eu cheguei aqui um pouco depois hoje, que o meu mais novinho está resfriado, por isso que nós estamos todos aqui. E aí a Ana estava no meio do fim da pregação e ela falava também da sabedoria, né, de nós, na linha de nós lutarmos para fazermos a vontade do Senhor. E agora, neste tema, nós vamos falar do dom, o dom da sabedoria, que é um dos 7 dons do Espírito Santo de Deus, amém? Amém. E o que já de início, bastante coisa aqui, vou colocar para não cair, né? Vou aqui. Já de início, né? Nossa, Jô, o que é essa sabedoria assim que a gente escuta e a gente entende, mas a gente às vezes reflete, né? Tá bom, é um dos 7 dons do Espírito Santo, tá bom. E aí, quando que a gente recebe esses 7 dons do Espírito Santo? Quando a gente é batizado, no nosso batismo, lá quando criança, ou quando não criança, já quando fomos batizados um pouquinho maiores, e quando é confirmado novamente, né, esses dons no crisma, onde é recebido o sacramento da confirmação, né, através do crisma que nós fazemos, né? Então, amado e amada, eu e você, nós já recebemos esse Espírito Santo, amém? E se alguém aqui não foi batizado ainda, vai ser, amém? Amém. Então, todos nós já somos imbuídos, recebemos ali o Espírito Santo, e com ele nós somos sim, recebemos os dons do Espírito Santo, né? Onde vai, por que nós recebemos, né? Porque a vontade do Senhor nos capacitando com estes dons para a nossa vida, para caminhar rumo ao céu e também para pôr a serviço da igreja. E quando a gente diz igreja, a serviço das pessoas, né, da nossa família, onde quer que o Senhor nos levar. Então o dom da sabedoria é um dom de orientação, né, porque ele nos conduz aos procedimentos, ao que eu preciso fazer em cada situação, né? Através do quê? Através de irmos caminhando aos planos de Deus. Então, não é assim, o que eu faço aqui? Não é somente o que fazer, mas é o que fazer, descobrindo o plano de Deus para a nossa vida, né? Ou para uma outra pessoa, né? Ou para a comunidade. Então, é um dom gratuito, onde através deste dom, né, nós orientados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ali conduzindo a nossa vida, tomando as decisões, as escolhas na sabedoria, a partir do dom do Espírito Santo, que é a sabedoria. Então este dom gratuito, que é derramado para mim e para você, né, ele quer fazer o que conosco? Ele quer nos inspirar mesmo, no nosso dia a dia, a gente saber como é que deve ser o meu comportamento, como é que deve ser a minha forma de falar, de ouvir em cada situação, né? Para resolver um fato, um problema, né? Agir, falar de forma inteligente. Josi, inteligente para mostrar que eu sei, mas não. Falar de forma inteligente a espelho da palavra, em comunhão com o que o Senhor nos ensina na palavra. Essa forma inteligente, agradando o Senhor, né? Agradando o Senhor, mantendo a comunhão, sendo sinal de comunhão onde a gente está e não de desunião, sendo sinal de paz, de equilíbrio e não de desavença, de arruaças, né? Então a sabedoria, o dom da sabedoria, ele vem nos inspirar, ele inspira o homem a este saber, né? Como é valioso este dom, né? A gente já escutou, talvez você já escutou falar do dom da sabedoria, né? Vinha ao meu coração, e eu ali buscando no Senhor, no catecismo, e eu fui sentindo ali quão é rico nós buscamos
este dom que eu recebi, eu quero mais que colocar em prática, né? Porque há o nosso livre-arbítrio, né? Mesmo nós tendo os nossos dons, né? Que nós recebemos e pedimos este renovo ao Espírito, vamos pedir, já estamos pedindo, mas há o nosso livre-arbítrio, né? Há o nosso olhar de se colocar e decidir mesmo, querer caminhar conduzido pelo dom da sabedoria, ou conduzido pelo meu ímpeto humano, sem se preocupar muito e por aí seguir. Mas se não é o querer do Senhor para nós, senão nós estaríamos sendo hoje novamente instruídos, ou pela primeira vez instruídos, sobre esse dom riquíssimo, amado. Um dom riquíssimo, riquíssimo, a qual, olha o vento levando as folhinhas aqui, peraí. Riquíssimo, a qual, se nos colocarmos neste caminhar, né, temos 7 dons, mas falando do da sabedoria, se nos colocarmos nesse caminhar, teremos resoluções acertadas na nossa vida, teremos decisões acertadas na nossa vida, porque não serão somente na nossa vontade, mas na sabedoria de Deus, na sabedoria divina, na sabedoria que emana do alto. E é muito único isso, amém? Porque a gente é tão pequenininho, tão formiguinha, tão limitado tantas vezes, a nossa humanidade é tão frágil, a nossa humanidade muitas vezes é tão machucada, ferida, cheia de marcas desde a nossa infância, e que muitas vezes vai nos fazendo ter escolhas fora de uma sabedoria, fora do dom da sabedoria, amém? E isso vai trazendo mais marcas para nós. Mas, né, nessa oportunidade única, que é estar aqui juntos, partilhando deste momento da palavra do Senhor, nós seremos um pouco mais instruídos para mudar o que for necessário, para nos olharmos sim e enxergarmos talvez ali em nossa vida onde não tenhamos escolhido, falar, meu Deus do céu, se eu tivesse agido buscando o dom da sabedoria e olhar para frente. O Senhor trazia muito isso ao meu coração, olhar para frente, para situações concretas da tua vida pessoal, afetiva, da tua vida em comunidade, da tua vida do grupo de oração, da tua vida como servo e como serva. Olhar aos olhos da sabedoria, para desejar e dar novos passos à luz do dom da sabedoria que vem de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. E, irmão e irmã, nesse decidir acertadamente, porque o dom da sabedoria nos faz decidir acertadamente, amém? De acordo com a vontade de Deus. Eu fiquei pensando, né, e até um videozinho que eu tinha escutado falando de uma situação de saúde, onde dizia que nós tomamos um adulto, presta atenção aqui, vamos acordar aí. Um adulto, ele toma em média 35 mil decisões por dia, você sabia disso? 35 mil decisões por dia. Aí fala, nossa, Jô, porque às vezes a gente pensa em decisão, uma coisa de muito impacto, né? Vou decidir se eu quero namorar com essa pessoa ou não, vou decidir se vamos casar ou não, vamos decidir se eu quero esse trabalho ou não. Mas as nossas escolhas pequenas também são decisões. Quando eu escolho lavar a louça naquele momento ou não, quando eu escolho deixar as coisas ali de casa para ler um pouquinho a palavra ou não, são escolhas. E contar isso aí, né? Eu vi uma fonte da revista Exame, conhecida, mas tem vários, pode pesquisar, e tá lá, um adulto, ele toma 35 mil decisões por dia. Eu falei, é número grande, né? É número grande. E isso assim fez um brilhar no meu pensamento, na minha lembrança, que eu já tinha visto na hora que estava buscando no Senhor aqui na palavra, neste dom da sabedoria. E eu pensei, Senhor, como nós precisamos buscar o teu dom da sabedoria, porque veja bem, 35 mil vezes só em um dia, amado, você e eu
coisa, a gente escolhe, às vezes até sem estar pensando, mas a gente está escolhendo, porque a gente está decidindo, não é verdade? A gente vai decidindo, porque a gente vai fazendo e vai passando o dia, eu acordo, e aí eu decido porque eu tenho uma obrigação e eu vou trabalhar e volto, porque é uma obrigação minha, então eu decidi ir, eu vou, eu volto, eu trabalho de casa, né? Ou eu respondo aquele e-mail no trabalho, ou não, ou eu vou a casa, é tanta decisão, né? E é a rotina, ou coisas fora da rotina. E eu falei, Senhor, e essas decisões grandes ou pequenas, essas nossas escolhas grandes ou pequenas, nos influenciam o tempo todo, é verdade? Nos influenciam o tempo todo. E às vezes a gente vai vivendo e meio que não vai pensando nelas, porque é tanta coisinha. E as listas de pendência, aquela pessoa que eu fui visitar e eu não fui ainda, que eu ainda não escolhi ir, e tá ali. E quantas vezes nós vamos tomando as ações, mas nós não pensamos nessa sabedoria. Não paramos para olhar nas nossas escolhas e se preocupar, né, com este dom que o Senhor nos deu de fazer as coisas na sabedoria. Pois hoje você vai guardar esse número como eu guardei, que as suas 35 mil média de escolha por dia, que o Senhor está te lembrando a essas instruções e falando coisas novas que Ele quiser falar para mim, para você, para que coloquemos as nossas vidas, as nossas decisões, as nossas 35 mil escolhas diárias debaixo desta sabedoria do Senhor, com o dom da sabedoria do Senhor, buscando este dom, buscando essa sabedoria em Deus para a nossa vida, nas coisas corriqueiras mesmo, na forma de falar, na forma de silenciar, que muitas vezes é preciso, e ficar, sabe, com aquele cuidado mesmo, e aquele desejo ao qual o Espírito Santo é quem traz, de viver nessa sabedoria, de viver querendo mesmo ser um homem sábio, ser uma mulher sábia, para a glória de Deus, para agradar o Senhor, para resolver as coisas nessa terra, rumo à nossa salvação que o Senhor nos deu. Porque sem buscar, eu digo em geral os dons do Espírito Santo, mas falando aqui da sabedoria, não temos força e nem as formas necessárias de ser coerente com o que o Senhor nos chama a ser, amém? O Senhor quer que você, que é uma mãe de família, você que vive a tua vida de solteiro ou de solteira, você que é um jovem, quantos umas jovens lindas aqui que eu fiquei falando dos cabelos cacheados delas lá no banheiro, né? Que cada um no seu estado de vida, né? O estado de vida que está, viva com sabedoria, viva sendo conduzido por este dom do Espírito Santo que é a sabedoria. E nós temos aqui, eu vou ler bem rapidinho no catecismo, vocês não abriram a palavra ainda, que eu ainda não falei, mas eu vou ler rapidinho aqui. No catecismo, onde vai dizer, no capítulo 8.3.1, os 7 dons do Espírito Santo são, o primeiro que é intitulado aqui, irmãos, é a sabedoria. E aí tem os demais, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude pertencem a Cristo, filho de Davi. Vejam só a importância, completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem, tornam-os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Quem quer obedecer aqui o Senhor, diga amém. Para acordar, quem quer obedecer o Senhor, diga amém, eu quero, Senhor. Amém. Oh, glória a Deus, nós queremos, Senhor. Pois é, este dom que nós estamos partilhando aqui, ele completa e nos leva a essa perfeição. E na palavra, pode abrir agora para se movimentar um pouco aí. Na palavra, lá no livro de sabedoria, ó, não é à toa que tem um livro todinho na Bíblia falando da sabedoria. Pode abrir no capítulo 7, versículo 15 aqui, é um citar de Salomão.
neste capítulo. Livro de Sabedoria, capítulo 7, lá no versículo 15. Salomão, enquanto você vai abrindo, eu vou adiantando aqui. Salomão é um grande exemplo do Velho Testamento, não é velho não, antigo, né, que é falado. É um exemplo assim extraordinário, né, de sabedoria. Quem nunca ouviu a história de Salomão, né, ele teve a oportunidade de pedir para Deus o que ele quisesse, ele pediu sabedoria, né? E ele foi abençoado assim extremamente em sabedoria, e ele teve um reino com muita riqueza, com tudo de abundância, né? Eu não vou entrar na história em detalhes, mas falando aqui dessa sabedoria. Capítulo 7, versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Dá uma beliscadinha no irmão do lado para ele acordar. Falou que você já sabe, irmão, não deixa passar essa graça não, que eu estou aqui segurando. Ai, que fofo. Amém. Então vamos lá, os dons da sabedoria. Que Deus me permita falar como eu quiser e ter pensamentos dignos dos dons que recebi. Porque é Ele mesmo quem guia a sabedoria e emenda os sábios. Porque nós estamos nas suas mãos, nós e nossos discursos, toda a nossa inteligência e nossa habilidade. Foi Ele quem deu a verdadeira ciência de todas as coisas, quem me fez conhecer a constituição do mundo e as virtudes dos elementos, o começo, o fim e o meio dos tempos, a sucessão dos solstícios e as mutações das estações, os ciclos do ano e as posições dos astros, que é todo o conhecimento, né, da natureza, a natureza dos animais e os instintos dos brutos, os poderes dos espíritos e os pensamentos dos homens, a variedade das plantas e as propriedades das raízes. Tudo que está escondido e tudo que está aparente eu conheço, porque foi a sabedoria, criadora de todas as coisas, que me ensinou. Palavras do Senhor. A sabedoria que nós estamos aqui falando como o dom do Espírito Santo, ela é um atributo de Deus, você sabia disso? E lá no capítulo 1, que eu vou ler para você escutar só, não precisa abrir, vai dizer lá no rodapé: a sabedoria é um atributo de Deus que dirige as obras exteriores como a criação. Ela está a Ele unida, mas dele emana como um espírito. Aqui nós estamos lendo no Antigo Testamento. Deus dela comunica um reflexo ao homem. Veja, é o próprio Deus que comunica este reflexo do dom do Espírito Santo, do dom da sabedoria, a mim e a você, o qual se deve guiar por ela até a salvação. Está vendo só? Foi o que inventei, não, que a gente tem que viver na sabedoria aqui, ó. O Senhor mesmo deixou na sua santa palavra, o qual se deve guiar por ela até a salvação. E vai dizer: governai, Salomão, dirige-se aos reis que governam a terra por seus julgamentos e decisões, mas através deles Deus se refere a todos os homens, pois todos têm decisões a tomar. 35 mil por dia, não é verdade? Todos têm decisões a tomar. Glória a Deus. Amado, eu quis aqui trazer em nome de Jesus a citação do Antigo Testamento, falando aqui da sabedoria como atributo do Senhor, atributo de Deus, né? Para a gente ir um pouquinho aqui, não deixar de citar Salomão. Mas antes da gente falar um pouquinho aqui daquele lindo e maravilhoso Jesus, que tem tantos exemplos de sabedoria, eu vou pedir para você levantar um pouquinho. Na sabedoria, eu vou pedir para você levantar um pouquinho. Na sabedoria do Espírito. Ah, essa menina está mexendo comigo. Eu queria ficar quietinha aqui no almoço, Jô. Você não sabe que o meu estômago está aqui fazendo a digestão? Ou é para a gente conseguir ficar junto na comunhão? Vamos se espreguiçar na sabedoria, que tem hora que a gente tem que chacoalhar interiormente. Pode esquecer, põe os braços para frente. A música não está aqui para animar, não, mas ela está se animando aí. Põe os braços para frente, para cima, ó para o lado. Ei, glória a Deus. Ó, tem gente até sorrindo, aleluia. Para ajudar, viu? Glória a
eu. Aí você fala o seu nome. Isso, eu, Josiane, é exemplo. Estou aqui e quero receber o dom da sabedoria, porque o Senhor mesmo nos diz que este dom deve me guiar até a salvação, e eu quero esta salvação que o Senhor conquistou para mim. Dá-me sabedoria, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nada em Deus é por acaso. Pode se sentar, viu? Nem um exercício assim para esticar. Quem falou isso para mim foi a irmãzinha que veio nos visitar, saiu daqui como Suzana e veio aqui uma quinta-feira como nossa irmã Maria Águida. Ela me disse com um olhar muito doce: Josi, nada em Deus é por acaso. Eu lembrei dela agora, e aí você guarda também no seu coração, viu? Nem um exercício finalizado com oração. Então vamos lá, amados. Falamos aqui da sabedoria no Antigo Testamento, e vamos falar em nome de Jesus. Oh Senhor, Ele é lindo demais, né, gente? Glória a Deus. Jesus, em sua plena, completa, extraordinária sabedoria. Vamos abrir junto. Vamos abrir lá em Mateus 22, capítulo 22, versículo 15 ao 22. Vamos lá. Vamos mexer o dedinho aí, olhar a palavra. Mateus capítulo 22, versículo 15. Oh Jesus sábio, nos ensina essa sabedoria, nos dá através do seu Santo Espírito, e Ele dá, irmãos. Mateus capítulo 22, versículo 15. Aí vai dizer, quiseram pegar Jesus na palavra, sabe? Quiseram pegar Ele assim, que Ele se contradissesse, falando lá do imposto do imperador. Sabe que Ele dá a César o que é de César? Pois é, vamos ler aqui, eu vou ler para você acompanhar daí. Imposto do imperador. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus. Está vendo? Estavam querendo pegar Jesus no pulo, nas suas próprias palavras. Sabe quando é aquele negócio que é para a pessoa se enrolar com a própria palavra? Pois é. Enviaram seus discípulos com os herodianos, né? De Herodes. Que lhe disseram, acabou aqui, não estou fazendo nada não. Que lhe disseram, mestre, sabemos que és verdadeiro. Ó, já foram começando a se elogiando Jesus. E ensinais o caminho de Deus em toda a verdade. Tudo isso era verdade, mas a intenção aqui, né? Sem te preocupares com ninguém, porque não olhes para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece. É permitido ou não pagar o imposto a César? Já botou Jesus, querendo botar Jesus na parede. Jesus, lindo, maravilhoso, nosso Senhor, percebendo a sua malícia, respondeu: por que me tentais, hipócritas? Já, muito direto, glória a Deus. Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: de quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam, né? De César responderam. Disse-lhes então Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração e deixando-o retiraram-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Que lindo, né? Que linda essa palavra. Glória a Deus. Eles quiseram ali pegar Jesus em suas palavras, mas é o Santo dos Santos. Mas através do dom da sabedoria, ele sendo a própria sabedoria, né? Emanado completamente o Espírito Santo, a Trindade Santa, a gente sabe. Respondeu: dai a César o que é de César
Era a resposta que eles esperavam? Com certeza não. Era a resposta que eles queriam, muito pior, porque eles queriam que Jesus se enrolasse ali e conseguisse, né, arrumar um motivo. Eles fizeram isso o tempo todo, né? E não encontraram, porque Jesus mesmo se entregou. E aí, irmãos, que sabedoria a gente vê, né? E o Senhor me inspirou a trazer essa passagem. E mais uma, mas eu não vou pedir para você abrir. Porque assim, com a sabedoria do Espírito Santo, é que nós vamos conseguir, a este exemplo aqui, assim, essa resposta Jesus colocou no lugar, né? Ó, puf, puf. É a sabedoria que faz isso nas nossas vidas, nos faz responder da forma que tem que responder, colocar no lugar o que tem que ficar no seu devido lugar. Aqui dando um exemplo, uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Jesus respondeu. Na sua resposta, puf. É a sabedoria do Espírito Santo, é este dom que vai nos permitir ajeitar as coisas e viver com alegria, tomando as decisões corretas, tendo as resoluções corretas e sendo irrepreensíveis aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, por mais que eles não quisessem. Porque aqui os homens que receberam essa resposta de Jesus, eles não queriam essa resposta. Eles não queriam que fosse uma resposta irrepreensível aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Por quê? O Senhor Jesus, ele não podia falar que não era para eles pagarem o imposto, porque era a lei. E ele também não ia falar, né, não ia tirar nada do atributo do que é para dar ao Senhor. Vai a Deus o que é de Deus, vai a César o que é de César. Então ele não contradisse nada. Totalmente irrepreensível. E é a sabedoria de Deus que quer nos trazer essa vida irrepreensível aos olhos do Senhor e aos olhos humanos. Este dom tão profundo, este dom a qual o Senhor ele trazia uma sede nova de conhecimento quando eu fui lendo, sabe? E o Senhor ele trazia a certeza no meu coração que ter aqui nós partilhando, falando tanto da sabedoria, através do Espírito Santo, ele queria trazer este desejo, este sabor, este anseio mesmo, de queremos sairmos deste encontro hoje e amanhã, decididos a viver o novo do Senhor, na sabedoria do Senhor, em qual mais o Senhor for inspirando aqui. Sabe quando a gente é cavucado lá dentro, uma coisa que você escuta, toca lá no seu íntimo, sabe? Somente o Espírito Santo pode permitir isso. E buscando, fazendo essa busca da palavra, e aprofundando aqui, lendo, Senhor Jesus, quantas decisões nós precisamos, como nós precisamos, Senhor, deste teu dom do Espírito Santo da sabedoria. Como quero entrar mais, quero ler mais, quero ser alimentada mais, Senhor, quero me instruir mais, Senhor. Porque quantas correrias infundadas talvez você tenha vivido na sua vida, correria infundada. O que é correria infundada? Que não tem fundamento. Você já se acostumou a correr tanto que você não tem fundamento correr, mas você quer correr do mesmo jeito. Porque você entrou naquela... E você quer correr do mesmo jeito. Não tem fundamento correr. É diferente quando tem, porque tem hora que tem. Mas, muitas vezes não estamos na sabedoria do Senhor para olhar que estamos fazendo correrias infundadas e perdemos oportunidades. E sabe qual às vezes a oportunidade que a gente perde? De olhar o irmão e dar paz de Cristo para ele por profundidade. E eu digo irmão aqui, mas é mais fácil lá na nossa família, porque em casa a gente tira as máscaras completamente. Não é no sentido que a gente é falso, é no sentido que a gente está na nossa casa e a gente fica à vontade com tudo, não é? Então às vezes é lá em casa que a gente não se coloca nessa sabedoria das tantas mil decisões, e a gente está em correrias infundadas e falta-nos sabedoria para viver os momentos que o Senhor nos permite.
que se estamos aqui na presença do Senhor, mesmo que não saibamos, foi o próprio dom da sabedoria que nos trouxe, mesmo que nós não tenhamos a consciência. Então, a gente precisa se olhar a nossa vida, prestar atenção. E a sabedoria do Senhor, o dom da sabedoria, é para que nos nossos momentos de orações, quando o Senhor, Ele dá visões, muitas vezes, e aí o dom da sabedoria nos conduz a realizar uma oração, uma condução de oração. O dom da sabedoria nos conduz, mesmo nós sendo pequenininho, como a pregação depois do almoço, vamos levantar. Eu não tinha programado para pedir vocês levantar, mas olha, é tudo em Deus, que nos ama tanto, que quer tanto cuidar de nós, que nós façamos a vontade dEle, porque é na vontade dEle que nós somos felizes, que Ele nos inspira. E quando eu falei da correria infundada, a gente vê as cabeças fazendo assim, que é verdade, a gente vive muitas vezes essas correrias infundadas. E o Senhor quer que nós tenhamos o dom sim da sabedoria na educação dos nossos filhos, no nosso trabalho, nos nossos tratamentos de saúde, ser sábio sim, tomar as medicações recomendadas, fazer os cuidados, a alimentação, sabedoria da nossa alimentação, o dom da sabedoria te conduzindo a decidir como isso, porque vai me fazer bem, vai me nutrir, não como isso, porque não vai ser bom para a minha saúde. Olha o dom da sabedoria, amado, nos conduzindo mesmo a nossa vida, o que vestimos, o que priorizamos. Muitas vezes temos tantas diversões. O dom da sabedoria vai te inspirar a você saber se aquela diversão é para você, porque pode ser que ela não seja para você, ou se é sábio ser naquele momento. Sabemos que temos o domingo, reservado para o santo sacrifício. Todos os dias nós temos o santo sacrifício acontecendo, mas nós temos em especial aí o domingo. E muitas vezes é programado o domingo e se esquece do momento mais especial. Podemos falhar nisso, mas o dom da sabedoria vai te clarear e quer te clarear para que você organize a sua vida em torno daquele que é. E repito, independente do teu estado de vida, cada momento de vida traz as suas necessidades e as suas organizações, mas o Espírito Santo é perfeito. O Espírito Santo é perfeito porque o Senhor é perfeito e derrama o dom da sabedoria em perfeição para que tenhamos a sabedoria no estado de vida que estamos vivendo, em tudo, nas palavras, nas ordens, nas vestes, em tudo, amado, no falar, no silenciar, em tudo. Mas para isso nós precisamos o quê? Pedir, caminhar com esse Espírito Santo, deixar Ele nos guiar. E muitas das vezes também não posso deixar de dizer, muitas das vezes falar para a minha vontade. Não é sábio isso, Júlio. Não é sábio. Você até queria nesse momento agora, mas não é sábio. Falar para nós mesmos. O dom da sabedoria quer instruir nós para nós, percebe? Porque às vezes não é o exterior, começa dentro de nós. Tem situações exteriores, aquela coisa que acontece naquele momento, e aí você pede a sabedoria e você age, mas em nós também, de nós para nós. Jesus, o Senhor nos ama tanto, né?
bem. Tanto. Ele quer tanto que você saboreie dessa alegria plena da presença dele. De olhar para a sua vida e falar: olha, Senhor, eu falei comigo mesmo naquele momento. Falei: não é hora, não é agora, isso não é para mim. E eu colhi frutos, Senhor. Isso eu aqui estou vendo em Ti, mas eu sei que o Senhor está vendo. Ele quer tanto isso todos os dias conosco. Quando nós estávamos aqui louvando, quero louvar sempre mais e mais, veio no meu coração: Senhor, eu sou tão grata pelo dom da maternidade. Eu sou muito grata. Eu sou apaixonada por essa missão. Mas, Senhor, nada se compara a estar aqui na Tua presença e sentir essa Tua unção, e sentir a Tua graça, e ver a Tua glória se manifestar neste louvor. E veio rapidamente no meu coração situações assim marcantes que eu vivi, que foram muito felizes no Senhor. Mas naquele segundinho que a gente estava aqui louvando, eu falei: nada se compara, Senhor. Eu agradeço por tudo, mas nada se compara a sentir isso aqui, que é a Tua santa presença. Nada. E o Senhor quer que sejamos mesmo sábios e sábias, para nos enraizarmos nessa santa presença, porque não há alegria maior, não há plenitude de amor maior, mesmo nós sendo gratos pelos nossos relacionamentos, porque todo o amor verdadeiro é enraizado no Senhor, porque Ele é o amor maior, amém? Mas Jesus é tudo, o Senhor é tudo, e Ele quer o nosso tudo com os nossos, com todas essas alegrias que Ele nos dá junto a Ele. E Ele nos ama tanto que nós temos um Papa, né? O próprio representante de Cristo, a Igreja, nosso Papa Francisco. E eu peguei uma citação dele sobre a sabedoria, que em nome de Jesus eu vou ler para você ouvir. Ele disse, anos atrás, acho que foi 2014 ou 2018, não marquei aqui, mas eu vou ler. A sabedoria é uma graça que nos permite ver as coisas com os olhos de Deus, a sentir como Deus e a falar com suas palavras. Olha que profundidade! Nós temos dentro de nós, no nosso coração, o Espírito Santo. Podemos escutá-lo. Se nós escutamos o Espírito Santo, Ele nos ensina essa vida de sabedoria. Presenteia-nos com a sabedoria, que é ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos dele, amar com o coração do Senhor, julgar as coisas com o juízo divino. Esta é a sabedoria que nos dá o Espírito Santo, e todos nós podemos tê-la. Somente devemos pedi-la ao Espírito Santo, amém? Que lindo isso! Que linda essa situação do nosso Papa, nosso amado Papa Francisco. E nós podemos, mas somente devemos pedi-la ao Espírito Santo. E Santo Agostinho também disse, e tudo isso frutificando com aquela sede que eu falei e partilhei para você, que eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo está derramando sobre nós. A sabedoria é a medida do homem, uma medida pela qual o homem
em equilíbrio. Você quer ter equilíbrio na sua vida? Eu quero e preciso. Queremos ter equilíbrio nas nossas vidas, na forma que a gente trata as pessoas, na forma que a gente recebe as situações, equilíbrio na nossa vida em casa, equilíbrio nas nossas organizações pessoais, equilíbrio na vida financeira, né? Que a gente muitas vezes cita aqui. Equilíbrio, sabedoria. Sem tentar o impossível, nem contentar-se com o insuficiente, não há lugar para a sabedoria, onde não há paciência. Eu emendei uma menção na outra aqui. Então, a sabedoria é uma medida pela qual o homem se mantém em equilíbrio. Glória a Deus. O tempo acabou. E é sábio nós fecharmos o momento para mantermos a ordem. Mas eu quero pedir para você fechar os seus olhos por um instante. Muito breve essa oração, mas faça ela com a profundidade do desejo que a palavra proclamada te trouxe a ser e querer ser uma mulher sábia, um homem sábio. Repete comigo essa oração. Vinde, Espírito de sabedoria, instruir o meu coração, para que eu saiba, forte, para que eu saiba, estimar e amar os bens celestes e antepô-lo a todos os bens desta terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a Deus, Senhor. Amém, povo de Deus. A gente vai ter um breve intervalo de 5 minutos. Tem bolacha e café lá embaixo, tá? Se vocês quiserem comer um cafezinho da tarde. Mas é coisa rápida, porque a gente já está um pouco atrasado. Aí quando voltar vai ter mais uma pregação e depois vai ter adoração, tá bom? Então o que a gente pode sair agora para o intervalo. E assim que o ministério voltar a tocar, aí vocês sobem, tá bom? Deus abençoe, povo de Deus.